pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Auditoria e Controladoria. Abordaremos o controle estatal e a probidade administrativa, os princípios do controle da administração pública e a abrangência da administração direta e da administração indireta. Comecemos então falando acerca do controle estatal e a probidade administrativa. Um Estado empenhado para o bem-estar do seu cidadão, baseado em valores fundamentais assegurados em sua Constituição e comprometido com sua organização racional, com a valorização da gestão por resultados e com desenvolvimento socioeconômico nacional, tem o dever de controlar suas ações. Assim é que, emanando regras de controle, a própria administração prima pela lisura de suas atividades, preserva o patrimônio público, previne a corrupção e promove a transparência. Ademais, o controle da administração pública deve ser norteado pela busca da solidez e da eficiência de suas organizações, em prol da preservação dos valores e princípios estruturados pela própria Constituição Federal de 1988, desembocando no seu fim maior, que é o interesse público. Tal interesse está amparado em princípios e valores que conduzem às atividades da administração pública, destacando-se a legalidade, a defesa do patrimônio público, a prevenção à corrupção, o incremento da transparência da gestão e a eficiência. A literatura desenvolvida acerca do Brasil, acerca do controle no Brasil, tem seu foco no controle externo, principalmente no contexto das reformas gerenciais ocorridas na década de 1990. Assim, as novas estruturas e processos acarretariam maior controle externo sobre as organizações públicas. Há estudo que destaca o novo papel de entes como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, bem como a maior atuação de membros da sociedade civil organizada, como as ONGs e as organizações sociais. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal, que estabelece e estrutura um novo sistema de controle da administração pública. A Constituição está fundamentada nos princípios constitucionais de legalidade, moralidade, finalidade pública, motivação, impessoalidade e publicidade. Com a Constituição Federal de 1988 e a consolidação da democracia no país, amplia-se o alcance do controle. Para início da sua compreensão, devem estar postos, primeiramente, a função do controle e, em seguida, os vários tipos de controle aos quais estão submetidos os atos da administração pública. No âmbito social, as atuais crises políticas e jurídicas têm causado insegurança ao cidadão comum, a despeito da existência de leis protetivas, notadamente a Lei 8.429, de 1992, e de mandamentos constitucionais dirigidos à tutela, à probidade no meio ambiente da administração pública, de que é exemplo o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Juridicamente, as distintas interpretações sofridas pontualmente pela lei findam por reduzir ainda mais a segurança que a ela incumbiria e que, obviamente, não interessa a sua vigência. Não se trata, no entanto, de mero exercício criativo, o reconhecimento da probidade como direito fundamental. Pelo contrário, esse pensamento se revela plenamente compatível com as normas constitucionais brasileiras e demais regras e princípios de hierarquia semelhantes. Outro sim, o raciocínio não baliza o conceito e a abrangência dos direitos fundamentais. Sim, porque a probidade é um direito tão fundamental que, possivelmente, sua ausência suprimiria diversos outros direitos fundamentais dela derivados e, inclusive, expressos na Constituição Federal. A Constituição de 1988, indiscutivelmente, tem como objetivo final a paz social. Ora, normas são criadas para que a sociedade não pereça ao caos absoluto. Nesse sentido, não basta uma reunião de pessoas para que se tenha por constituída uma sociedade, sendo indispensável, entre outras coisas,
que essas pessoas se tenham agrupado em vista de uma finalidade. E quanto à sociedade humana, que é a reunião de todos os homens e que, portanto, deve objetivar o bem de todos. A finalidade é o bem comum. Nessa lógica, a Teoria Geral dos Direitos Fundamentais estabelece que tais direitos constituem a essência da tutela da dignidade da pessoa humana. Isto é, existem para que o primeiro e o último destinatário do ordenamento jurídico, o homem, encontrem o seu grau máximo de proteção. Por óbvio, considerando esta descomunal relevância, não haveria lugar para os direitos fundamentais senão na Constituição Federal, considerada a lei máxima. A densificação dos direitos, liberdades e garantias é mais fácil do que a determinação do sentido específico do enunciado da dignidade da pessoa humana. Pela análise dos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, deduz-se que a raiz antropológica se reconduz ao homem como pessoa, como cidadão, como trabalhador e como administrado. Além de referir-se a princípios que resumem a concepção do mundo e informam a ideologia política de cada ordenamento jurídico, é reservada para designar, no nível do direito positivo, aquelas prerrogativas e instituições que ele concretiza em garantias de uma convivência digna. Trata de situações jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive. Devem ser não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente efetivados. Trata-se, portanto, da primeira percepção de que a probidade administrativa já consagra um direito fundamental. Em ausente, o cidadão pode estar fadado, sem exageros, à morte. Ora, nesse contexto, pergunta-se: como conferir ao cidadão os direitos fundamentais à saúde, à educação ou à alimentação, por exemplo, quando o administrador pratica um ato de desvio de verbas de tais setores, com o intuito de se enriquecer? A doutrina, por sua vez, sustenta que os efeitos da improbidade administrativas são inconciliáveis com os objetivos fundamentais previstos no artigo 3º da Constituição Federal. Em contraponto, há um rol de direitos fundamentais estabelecidos pela Carta Magna. Neste rol, não há a previsão do direito à probidade administrativa, o que poderia indicar que o direito em tela não seria um dos elencados como fundamental. Contudo, o parágrafo 2º do artigo 5º da mencionada Constituição concede um desimpedimento. Prevê um canal constitucional pelo qual novos direitos fundamentais poderão, assim, se confirmar ante a permissividade expressa pela lei maior. Ainda que o fundamento constitucional da probidade esteja deslocado de aludido rol, mostra-se tecnicamente viável sua compreensão como direito fundamental, pois tamanha a importância da probidade administrativa, direito público subjetivo de caráter difuso pertencente à sociedade brasileira, que esse direito, a nosso ver, possui a natureza de um direito fundamental, sendo o centro, o âmago do microsistema jurídico, cuja extensão vem se alargando. Os que estão sujeitos ao dever de probidade administrativa terão um conjunto de deveres públicos, positivos e negativos, gerais e específicos, cuja compreensão será imperiosa e obrigatória, de modo a proteger o setor público, mais concretamente, os valores neles abrigados. O mais importante é reconhecer certamente que, sob o dever da probidade administrativa, encontraremos valores e princípios comuns às administrações públicas democráticas. No que diz respeito ao regime democrático brasileiro, a probidade, além de compatível, é imprescindível à tutela, pois a escolha da Constituição Federal de 1988 foi a implementação da probidade na administração pública, em todos os níveis. Assim como a corrupção, a improbidade administrativa,
Ao se voltar contra a própria dignidade da pessoa humana, constitui uma enfermidade que coloca em perigo a preservação do regime democrático adotado pela Constituição Federal, a qual expressa que os tratados internacionais em que o Brasil seja parte também poderão incluir outros valores fundamentais não expressos na lei maior. A corrupção tem sido um dos temas centrais no processo comunicativo de globalização, unindo esforços e energias internacionais, tanto para seu combate, quanto para a implementação, difusão e fortalecimento de ferramentas preventivas e de diagnósticos precisos, visando objetivos comuns aos povos civilizados e democráticos. Efetivamente, tratados internacionais foram firmados pelo Brasil, reforçando a proposição em tela. Vale nessa oportunidade uma síntese. O Estado brasileiro é signatário das seguintes convenções. 1. Convenção sobre o combate da corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais, aprovada pelo Decreto Legislativo número 125, de 14 de junho de 2000, e promulgada pelo Decreto número 3.678, de 30 de novembro de 2000. 2. Convenção Interamericana contra a Corrupção, aprovada pelo Decreto Legislativo 152, em 25 de 6 de 2002, e promulgada pelo Decreto 4.410, de 7 de 10 de 2002, sofrendo pequena alteração pelo Decreto 5.534, de 19 de 12 de 2002. E, por fim, 3. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, aprovada pelo Decreto Legislativo 348, de 18 de 5 de 2005, e promulgada pelo Decreto 5.687, de 31 de 1 de 2006. Como direito fundamental, a probidade administrativa permite, de um lado, que a justiça seja adicionada para impedir que a administração pública fira a esfera individual do cidadão, exigindo-se que apenas atos probos sejam praticados e, de outro, que seja consagrada como princípio informador de todo o ordenamento. Sendo assim, a probidade administrativa passa a ter características próprias de um direito fundamental, quais sejam: ela é inalienável, imprescritível e irrenunciável. Vincula, ademais, os poderes públicos, tornando-se parâmetro de organização e de limitação dos poderes constituídos. Isto é, nenhum dos poderes se confunde com o poder que consagra o direito fundamental que lhes é superior. Por fim, e o mais importante, a probidade administrativa constitui uma cláusula pétrea, ou seja, veste-se de um valor irredutível que jamais poderá ser enfraquecido, nem mesmo com surgimento de instante político oportuno para minimizar sua incidência. Isso porque não se afirma a fundamentalidade de um direito por sua difícil concretização. Gradualmente deve-se rumar para a efetividade, não se devendo desistir em momento algum da reiterada e insistente proteção do direito fundamental. Conclui-se assim, com facilidade, ser a probidade administrativa um direito fundamental.